Olá, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus. Bom dia ou boa tarde. Hoje nós vamos falar do Evangelho de São Lucas, capítulo 22, versículo 54 a 62. Nós vamos falar da traição de Judas, né, da negação de Pedro, né? Mas antes eu quero pedir a vocês que me ajude a divulgar esse trabalho, me ajude a levar esse evangelho às pessoas que não têm conhecimento, né? E assim você está me ajudando nessa missão tão importante que se trata de Jesus Cristo, tá bom? Ative o sininho, curta o vídeo até o final, né? Porque se curtir o vídeo pelas metades, o YouTube não apresenta nota, tá bom? Eu não vou ler, mas vocês procuram na Bíblia, né? Como eu disse, no capítulo 22 de São Lucas, e versículo 54 a 62. A gente vê que Jesus está no Monte das Oliveiras junto com os discípulos, ali em oração, e logo é quando Judas chega com a multidão de pessoas para prender ele, né? E a gente vê também que depois de Jesus preso, Pedro nega ele ali na beira de uma fogueira acesa, né? Pois bem, nós traímos Jesus quando nós foge da sua confiança. Nós traímos Jesus quando nós não está de acordo com os mandamentos dele. Aí nós acaba traindo ele. Nós trai Jesus quando nós larga de seguir ele, ou seja, hoje é dia de ir para a igreja e nós vai para uma festa. Nós estamos traindo ele, né? Nós trai Jesus quando nós apoia atos que é contrário às Escrituras Sagradas. Então nós estamos traindo Jesus. Pedro, ele negou Jesus por sufoco. Ele não imaginava passar por aquela situação. Aquilo nunca entrou na mente dele, nem dele, nem dos discípulos, dos outros companheiros. Provável tanto que todo mundo se espatifou, porque afobaram. Eles planejavam outra coisa. Como o que Jesus ensinou não caiu diretamente na mente deles. Quando Jesus dizia que precisava ser morto, mas ressuscitava. Aquilo não caiu na mente deles. Então, quando surgiu aquele acontecimento da traição de Judas e entregar Jesus na mão do povo, aquilo serviu de um sufoco tão grande, né, que eles ficaram todos desmantelados. E Pedro, pelo menos, teve a coragem de chegar, acompanhar ali por trás, ali meio escondido, acompanhar essa prisão, né, de Jesus, e lá dentro conseguiu entrar lá e ficar na beira desse fogo lá, esperando ver. A esperança dele é que pudesse soltar Jesus ali, né? E por medo ele acaba traindo Jesus, ele acaba negando. E veja que nós negamos Jesus sem passar por sufoco nenhum. Não passa por sufoco nenhum. Não tem pessoas para querer matar nós por causa disso. Isso já aconteceu. Já aconteceu. Isso foi muitos anos, né? O cristianismo sem ter liberdade. Foi muitos anos de sofrimento. Mas depois a igreja ganhou liberdade que nós podemos falar de Jesus aonde nós quiser falar. Então não segue se não quiser. Mas nós temos essa liberdade hoje. Claro, já tem alguns países que estão sufocando o cristianismo, matando, né, proibindo o prego ao evangelho.
Mas isso são coisas que vai acontecer porque está nas Escrituras Sagradas e que o ser humano ele vai endurecer o coração contra Jesus. Né? E já está acontecendo. Então veja só que nós ainda temos essa liberdade de falar de Jesus aonde bem entender. Então nós só pisa na bola se Caos quiser. Né? Então nós nega Jesus sem precisão nenhuma, nós nega ele quando nós deixa, principalmente, o pior da negação, é quando nós larga a igreja que ele criou e vai para uma igreja criada pelo homem. Essa é a pior de todas. Né? Assistir culto nas outras crenças. Então nós, irmãos, nossos irmãos católicos, tem muitos que faz isso. E nessas alturas nós está negando Jesus. Porque ele deixou uma igreja preparada com os apóstolos, tudo, para seguir essa missão. Como ele disse lá no capítulo de Lucas, no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, vocês vão ser minha testemunha no mundo inteiro. Em todos os confins da terra. Então, veja só, deixou uma igreja com a equipe preparada. Então nós não temos precisão de largar essa crença em Jesus para ir para a crença do homem. E lá na segunda carta de São João, no versículo de 7 a 11, vocês podem ver lá que as pessoas que não aceitam a doutrina apostólica é falso profeta. Lá deixa bem claro isso. Ainda pede para nós não se misturar. Tá? Vocês podem ler lá. Segunda carta de São João, versículo de 7 a 11. Eu sempre repito isso, porque é sério. Quando vocês lerem lá, vocês vão ver que é sério. Tá? Então nós negamos Jesus no matrimônio. Nós fazemos uma promessa diante de Jesus, na hora de casar, que nós vamos honrar um ao outro, né? Ali, na alegria, na tristeza, na doença, na saúde, em tudo, até a morte separar. Aí o que acontece hoje? A maioria das pessoas larga e vai viver com outra pessoa que não é do matrimônio. Nessas alturas, está negando o compromisso que fez com Cristo. Tá? Nessas alturas está negando. Nós negamos Jesus quando nós somos batizados na igreja dele e vamos batizar em outra crença. É outro sentido pior das negação. É isso aí. Tá? Então, nós traz Jesus de várias formas. Nós trai, nega. Não foi só Judas que traiu e nem Pedro que negou. Pedro, pelo menos, foi sufoco. Provável tanto que ele arrependeu tanto que Jesus escolhe ele para ser o chefe da igreja. Tá? Então, por aí vocês veem que Pedro chora amargamente quando ele cai em si a negação que ele tinha feito. Tá? Então, o coração dele era tão bondoso em Deus que Deus Pai escolhe ele para ser o chefe da Igreja de Cristo. Isso é uma honra tão grande para um homem que não sabia ler, né, e que era considerado matuto, da roça, de língua roceira, né, precisava de João Marcos estar interpretando algum discurso dele, ajudando a entender, levar o entendimento ao povo. Mas um homem rico na fé, a ponto que juntava a fileira de pessoas, Atos 4, a cura do aleijado, lá na porta do templo, né? Vocês podem ler o capítulo lá que fala dessa parte que eu vou falar. Então juntava a fileira de gente na estrada, no caminho, na beira da onde ele ia passar, que só a sombra dele que passasse ali curava o doente. Então vocês veem o tamanho da fé de Pedro. Assim mesmo ainda tem gente que deixa de acreditar
em Nossa Senhora para acreditar em outras pessoas, acha que Nossa Senhora não tem nada a ver com a missão de Jesus, sendo que ela é a chave de tudo. Ela é o começo de tudo, né? A nova escritura, né, foi começada através do sim dela. Então ela é mais importante do que os apóstolos, do que profeta, do que todo mundo. Bom, voltando aí nas traições, então nós temos que ter muito cuidado para nós não ser traidor, para nós não ser negador de Jesus, né? Então cada vez que nós comete um adultério, nós estamos negando Jesus, né? Cada vez que nós deixa de ajudar o nosso irmão, nós estamos negando Jesus, porque ele disse lá, aquele que der pelo menos um copinho de água fria a um desses pequeninos está me ajudando, né? Quando ele disse que estava na prisão, estava doente, estava com fome, nós não socorreu, é porque nós deixamos de socorrer o nosso irmão que está nessa necessidade, né? Então, à medida que nós deixamos de socorrer, de praticar esse ato, nós estamos negando Jesus, tá? Então é bom nós refletir, porque negar e trair é a coisa mais simples. E nós, ser humano, faz assim sem pensar, sem refletir, né? Então eu vejo pessoas que criam uma igreja. Gente, é um pecado horroroso. Se fosse para criar, Jesus não tinha deixado uma. É um pecado tremeroso isso. E, além de criar, ainda debate contra a igreja de Jesus. Veja que traição grande, né? Além da pessoa criar uma igreja para ele ainda debate contra a que Jesus deixou. Então isso é uma das traições que não tem explicação. É uma traição grande demais, isso aí, né? Ainda ontem eu vi uma pessoa postou um vídeo, né, do cara dizendo por que era católico. Porque só Jesus tinha morrido na cruz para que desse nós liberdade. E deixou uma igreja. Então, os homens não têm capacidade para isso. E aí o outro já atestava com um capítulo da Bíblia dizendo que aquele que ama o Senhor, né, que tem vida eterna, claro. Mas nós, para amar o Senhor, nós temos que estar dentro da regra dele. Porque caso contrário, o amor é jogado fora, é traído, né? Nós, para provar que nós amamos Deus, né, que Deus está com nós temos que estar obediente aos ensinamentos dele. Caso contrário, não vale nada. Tá, meus irmãos? Então eu queria passar isso para nós refletir bastante o que é traição e o que é negar, né? Vamos refletir, passar a vigiar mais os nossos atos, para que nós não caia nessas armadilhas do demônio. Amém, meus irmãos? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.